E hoje, Dia Internacional da Mulher, aqui no Bom Dia Maranhão, nós vamos, infelizmente, falar sobre violência contra a mulher. Mas vamos saber, inclusive, de avanços nessa direção, medidas que estão sendo tomadas, inclusive políticas públicas voltadas para a área. Vamos discutir a questão das medidas protetivas, enfim, vamos falar sobre o assunto aqui no Bom Dia, como nós já anunciamos aí no primeiro bloco. Aqui no estúdio, eu estou recebendo a presença da coordenadora das delegacias especializadas da mulher, a delegada Kazumi Tanaka, e também da pesquisadora, professora do mestrado da Universidade Federal do Maranhão, Artenira Silva, conosco. Bom dia, um prazer tê-las aqui. Bom dia, Adalberto. Parabéns antecipadamente por todos os dias, não apenas por hoje, mas pelas lutas. E eu queria começar falando exatamente disso. Essa é uma data também para reflexão, né, e para se pensar nos avanços conquistados e naquilo que ainda precisa ser feito, né? Uma data para todos nós, não só para as mulheres, para todos nós, para toda a sociedade, pensar sobre esse aspecto. Né? Sem dúvida alguma, não é uma data ainda comemorativa, é uma data mais reflexiva, né? Tivemos avanços inquestionáveis, mas precisamos avançar muito mais, né? Porque os dados são muito evidentes, né? A incidência da violência contra a mulher continua crescendo, não só no Maranhão, mas no Brasil e no mundo inteiro. Delegada, a velocidade que essas medidas, né, positivas são tomadas, elas acontecem, de fato, como disse a Artenira, mas a sociedade, a própria mulher exige que isso seja cada vez mais rápido. Vidas estão em jogo. Né? Exatamente. Então, assim, o Estado cada vez mais tem que se equipar, tem que trabalhar, tem que capacitar para que aquela mulher, de fato, seja resgatada. E tem que criar estratégias que façam valer o direito dela e façam com que ela seja retirada daquela situação de violência o mais rápido possível, porque realmente um feminicídio pode vir a acontecer. Então, se essas estratégias, esses equipamentos do Estado, eles não estiverem aptos a resgatar aquela mulher e tirá-la de situação de risco, realmente uma situação pior pode vir a acontecer e o feminicídio pode acontecer e os números vão cada vez mais ficar mais alarmantes. Já que a senhora falou em números, a Alaine Corrêa tem uma reportagem que nós vamos mostrar agora, falando exatamente desses dados em relação ao atendimento da Casa da Mulher, que está há 5 meses funcionando, e o número de denúncias que são feitas por dia também aqui na capital. Vamos ver. Ameaças, agressões, estupro e até a morte. Um leque de inúmeros tipos de violências cometidas todos os dias contra as mulheres. Os motivos são diversos, desde um casamento infeliz, na maioria regado de ciúmes, um divórcio mal resolvido e a não aceitação do fim de um relacionamento. O perfil da vítima quase sempre é o mesmo. A violência ela não tem classe social, ela não tem renda, ela não tem etnia, mas a violência ela atinge, né, as pesquisas demonstram que as mulheres que estão mais vulneráveis são as mulheres de mais baixa renda, são geralmente as mulheres negras, pobres. Desde a fundação da Casa da Mulher Brasileira, inaugurada no ano passado em São Luís, foram notificados 2.438 casos de violência doméstica. Estima-se que 15 são agredidas por dia só na capital. Tem chegado muito caso de estupro, né? A violência doméstica familiar é também muito grande, mas também casos de ameaça, em que o homem ameaça a mulher de morte ou faz inúmeras outras ameaças e as mulheres procuram a delegacia, mas também de injúria, né? Tem vários casos que chegam porque a violência ela acontece de forma indistinta. Mas as mulheres estão mais dispostas a denunciar. O reflexo disso são os pedidos de medidas protetivas. Conforme dados da Delegacia da Mulher, de novembro a fevereiro, 1.018 medidas foram solicitadas à Justiça. Em dezembro, foram 292 solicitações e em janeiro, 265. Então, essa mulher que está passando por essa situação de violência, descrita pela Lei Maria da Penha, ela pode vir até aqui e solicitar essa medida. A medida é feita diretamente com as delegadas, que já encaminham para a vara. A juíza, que hoje quem ocupa a segunda vara, que defere as medidas protetivas, é a juíza Lúcia Helena. Ela tem feito o deferimento dessas medidas no prazo que a lei estabelece, em até 48 horas. E, em seguida, os oficiais de justiça fazem a notificação dessa mulher, desse homem, né, desse agressor, para que ele tenha conhecimento da medida e passe a cumpri-la. Delegada Kazumi, os números mostram realmente que as medidas precisam ser urgentes,
Mas, de fato, também é uma percepção da denúncia chegando, né? Quer dizer, a mulher também, quer dizer, o silêncio há um tempo ele já deixou de existir, já temos mais denúncias acontecendo, não? Exatamente. Quanto mais se fala, quanto mais se discute, quanto mais a mulher tem acesso à informação do que pode ser feito, de que realmente aquela situação não é da maneira como ela pensava, mais ela acessa o serviço. Por exemplo, após entrevistas como essa, tenho certeza que a delegacia vai estar cheia nesse mesmo dia ou no dia seguinte. Então é sempre um reflexo disso. Quanto mais informação, quanto mais compartilhamento de informações, e a rede social ajuda muito nesse compartilhamento de informações, mais os números eles crescem de maneira positiva. Doutora Tenira, mas a denúncia chega lá, e a partir dessa denúncia, o que o mestrado tem percebido, levantando informações, dados sobre o assunto, da continuidade desse processo? Primeiro que a gente ainda não pode concluir que a denúncia chega lá, né? Porque em torno, as expectativas em termos estatísticos é que chegam em torno de 15% das situações. Então nós temos no Brasil uma média de 503 situações de lesão corporal por dia contra mulheres, e o que chega no sistema de justiça, o que chega na delegacia é em torno de 15% disso. Na subnotificação. Ainda, né? A gente ainda precisa avançar muito por isso, e eu concordo plenamente com a delegada Kazumi, que por isso que nós precisamos ter mais espaços como esse, discutindo essa questão, porque depois de entrevistas como essas, a gente tem um empoderamento maior dessa mulher para que ela busque o sistema. Mas fora isso, as que já estão no sistema de justiça, que têm ações ajuizadas a nível de Brasil, têm uma insatisfação de em torno de 70% com a lentidão do sistema e com a resposta que o sistema dá. Elas acabam se sentindo revitimizadas. E no Maranhão, em São Luís especificamente, na capital, essa insatisfação sobe para 85%. Então isso é algo preocupante, a gente precisa efetivamente atentar para esse dado, né? Que nós ainda não estamos dando a resposta adequada e satisfatória para que essa mulher possa se sentir efetivamente segura. As ações que tramitam, por exemplo, nas varas, não é, da mulher, enfim, da violência doméstica, elas tratam geralmente medida protetiva de urgência, né? Qual é a gravidade disso? Eu queria que você comentasse sobre esse aspecto. É interessante porque mais de 90% das ações que tramitam nas varas são medidas protetivas. E como o próprio nome diz, é medida protetiva de urgência. Eu preciso definir medidas que naquele momento retire aquela mulher do risco. Elas não geram condenações, por exemplo? Não geram condenações em hipótese nenhuma. Não é uma ação penal, mas elas precisam tirar a mulher do risco. E aí nós precisamos ousar. E para precisar ousar, nós precisamos nos qualificar melhor para entendermos que outras medidas, para além do rol exemplificativo, podem ser deferidas, porque as que estão sendo deferidas não necessariamente estão protegendo efetivamente as mulheres. Nós temos que fazer um raciocínio acadêmico em relação a que outras possibilidades nós temos para efetivamente proteger essa mulher. Bom, nós temos informações agora. Na Semana da Mulher, a Câmara dos Deputados aprovou 6 projetos da pauta feminina, diga-se de passagem, também por pressão da bancada feminina lá no Congresso. Entre eles, o que aumenta penas para estupro e tipifica o crime de importunação sexual. Quem tem os detalhes ao vivo participa aqui do Bom Dia, Eduardo Ericeira. Bom dia, Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um bom dia especial a todas as mulheres que fazem parte do Sistema Difusora de Comunicação e também as telespectadoras que acompanham o Bom Dia Maranhão todos os dias, que estão aí em casa. Um bom dia especial a elas, também as nossas convidadas que participam com a gente nessa data tão especial no Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, agora respondendo a sua pergunta, inclusive a gente está bem aqui em frente à Casa da Mulher Brasileira, que é esse importante marco aí no combate à violência contra a mulher e também de prevenção aos crimes praticados contra a mulher. A Casa da Mulher Brasileira, que foi inaugurada no ano passado e tem sido uma importante ferramenta na luta aí no combate à violência contra a mulher. Esses textos que tratam da violência contra a mulher e outros temas foram aprovados aí no plenário da Câmara, que aprovou 6 projetos apontados pela bancada feminina como prioritários. Entre eles, Adalberto, vários que tratam aí justamente desse tema da violência contra a mulher, mas também outros assuntos. Aqui a gente pode destacar a questão da atualização da legislação envolvendo crimes sexuais para aumentar penas de estupro, também proibir a divulgação e a incitação ao crime e também para permitir a punição de assédios ocorridos nos transportes públicos. A gente lembra uma situação que foi muito recorrente no ano passado, principalmente no estado de São Paulo, foi muito denunciado, mas a gente sabe que é uma realidade que acontece em todos os estados brasileiros, que é a questão do assédio no transporte público, principalmente praticado em ônibus e também no metrô.
foi muito denunciado isso no ano passado e a Câmara aprovou aí uma punição mais rigorosa para as pessoas que praticarem esse tipo de assédio no transporte público. No Carnaval deste ano, inclusive, um dos temas que foram tratados foi a questão do assédio durante a festa, durante o Carnaval, com uma ampla divulgação aí de informativos, de material aí informativo feita pela Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, que é ligada ao Comando de Segurança Comunitária. A gente destaca aqui também outra proposta que prevê a perda do poder familiar de quem praticar contra o cônjuge, filho ou descendente ou contra a dignidade sexual, resultaria na perda da guarda dos filhos. Foi outra proposta aprovada na Câmara Federal. O plenário também aprovou uma proposta que amplia o tempo que a estudante grávida tem direito a regime especial de exercícios domiciliares. O objetivo dessa proposta é não permitir a evasão da aluna grávida, da estudante grávida. E só para finalizar aqui, também foi aprovada a regulamentação da profissão de esteticista. Era uma discussão que já vinha ao longo dos anos, há muitos anos já, e a Câmara aprovou a regulamentação dessa profissão que é tão importante também, a profissão de esteticista. Foram 6 importantes projetos que foram aprovados na Câmara Federal. A gente volta com você, Adalberto. Um abraço a todas as mulheres. Obrigado, Eduardo. Delegada Kazumi, hoje também vai para a publicação uma lei importante aprovada na Câmara de Vereadores, já sancionada pelo prefeito Edivaldo Holanda. Não, na verdade, ela foi promulgada pela Câmara dos Vereadores. Sim, verdade. Então, é a lei do transporte público coletivo gratuito para as mulheres em situação de violência que são hipossuficientes. Então, é importantíssimo, é uma grande conquista através da nossa Câmara dos Vereadores, porque a mulher não precisa pedir para o agressor que ele financie a sua ida à delegacia, que a sua ida ao judiciário, ao IML. Ou ficar dependendo disso, não ficar dependendo dele, porque ele jamais vai financiar isso. Claro. Então é importante visibilizar isso, é uma importante política pública que nós agora vamos ter essa conquista a partir de hoje, que vai ser encaminhada para a publicação. Olha, e o governador Flávio Dino assina na tarde de hoje, na Casa da Mulher Brasileira, decretos que possibilitam, por exemplo, a capacitação, o acesso ao atendimento e viabilizam, inclusive, recursos aí para a execução desses projetos. Será formalizado o decreto que institui grupos de trabalho interinstitucionais de qualificação da rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e de instalação do sistema de atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica e familiar e de regulamentação do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Professora Atenira, importante essas medidas? Muito importantes. Então, além de importantes, pioneiras. O Estado do Maranhão, ele sai na frente na medida em que ele, nesse momento, articula a academia, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão, com todos os nossos dados de pesquisa, com tudo que tem sido feito nos últimos 5 anos, para que a gente possa articular todo o sistema de justiça, toda a rede de proteção, implementar ações de atendimento integral a essa mulher, incluindo o atendimento aos seus filhos, aos seus familiares e aos agressores, gerando uma ação absolutamente inédita que possa ser monitorada e devidamente avaliada por pesquisa, para que a gente possa dar o resultado desses trabalhos até o final de 2018. Muito obrigado, professora Atenida. Obrigado, delegada, pela presença aqui no Estúdio Bom Dia desse dia para nós. A gente, durante o ano inteiro, tem esse compromisso de trazer esses temas em debate, não apenas hoje, mas obrigado pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu te agradeço.